do custo de vida, é. Está tudo muito caro. Porquê? Oh, sei lá, é o governo que faz isto, sei lá. Todos mortos é que eles queriam. Vivemos só do sol. E os nossos governantes pensam que de verdade que é isso, né? Mas não é. Portanto, eu creio, Portugal é um país até interessante, mas para os estrangeiros, para nós não. Nós somos, quer dizer, dentro da parte humana, parece segunda ou terceira classe como seres humanos. Não nos dão direito ao trabalho, não nos dão direito de viver. As escolas portuguesas, desde o ensino, as escolas primárias às escolas secundárias, caracterizam-se por estarem superlotadas, um excesso de alunos. Temos escolas que foram construídas para uma população escolar de 1.200, 1.300 alunos e que hoje têm, portanto, conseguiram instalar lá o dobro e o triplo dos alunos. Falta de material didático, o que leva, portanto, a grande insucesso escolar. Pronto, no nosso país temos cerca de 600.000 trabalhadores desempregados, temos cerca de 150.000 trabalhadores com salários em atraso e, naturalmente, que isto tem um reflexo imediato no sucesso escolar das crianças. Temos também conhecimento por colegas nossos que nos vêm a relatar factos que se passam nas suas escolas, de que há crianças que já não almoçam em casa. Temos o caso de uma colega nossa que tinha uma turma com 24 alunos e apenas 6 almoçavam todos os dias. Portanto, na nossa perspectiva, isto é uma ação deliberada da parte do Ministério da Educação e, como último responsável, o próprio Governo, no sentido de não permitir que crianças e jovens se desenvolvam de uma maneira harmoniosa e, portanto, e que possam prosseguir os estudos. Estes casos de fome começam a aumentar. E se a situação do desemprego e dos salários de atraso não é resolvida urgentemente, esses casos de fome começarão a aumentar. Exemplos concretos é as crianças chegarem às 8 da manhã e chegarem sem comer nada, sem pequeno almoço, e às 10 damos pão com leite e pedem-me para dar o pão mais cedo, porque não comeram nada em casa. E ao jantar comeram um pão com um ovo. Nos últimos anos, a situação aqui em Setúbal, onde eu vivo e trabalho, agravou-se. Não houve melhorias. A nível da vontade política de mudar esta situação, ela não tem existido. Tem existido uma vontade política de agravar a situação no distrito de Setúbal. Eu falo isto através da minha experiência pessoal, das dificuldades que encontro cada vez que vou ao Centro Regional de Segurança Social apresentar os problemas das famílias e das crianças. Resolvem-nos com situações de esmola, de remendo, mas não situações de fundo. Nós dizemos é preciso aumentar os subsídios, de modo a que o contributo das crianças diminua e não andem as famílias a vir aqui pedir a esmola. Nós não estamos de modo nenhum a pensar em conquistar neste momento votos ou eleições, estamos a pensar em travar a crise e em resolver os problemas nacionais. Muitas dificuldades. Batem tanta gente à porta que têm fome, a pessoa não pode dar a todos. E conheço casos mesmo críticos, precisam de empréstimos e que a família lhes dê isso. Portanto, quer dizer que há fome em Setúbal, pode dizer que há muito... Infelizmente. Bom, quer dizer, a questão da fome que falou, a fome sempre existiu de certo modo em Portugal, mas foi mais falado neste momento, porque não existe fome no sentido da fome dos países do terceiro mundo ou de certos países em que as pessoas morrem de facto de fome, mas existem certas dificuldades e essas dificuldades, como lhe disse, foram provocadas pela política de austeridade que tivemos de praticar, mas que era necessária, e devo-lhe dizer,
se nós ganharmos futuramente eleições nas mesmas condições, praticaremos a mesma política. Bom, no que respeita a estas eleições, como sabe, nós tivemos de praticar uma política de austeridade. Encontramos a economia portuguesa e particularmente as finanças portuguesas em situação muito difícil. Essa política de austeridade não foi compreendida por todos e é normal que as pessoas não gostem quando lhes tocam no bolso. Nós fazemos um trabalho de apoio a jovens e mulheres prostitutas em várias áreas. Numa área de reinserção social, portanto aquelas que pretendem deixar a prostituição têm o nosso apoio, isso precisamente porque ainda existe em Portugal uma discriminação acentuada em relação à mulher. Por outro lado, este agravamento das condições de vida, não só no que diz respeito ao desemprego, mas também na crise da habitação. Hoje é difícil alugar-se uma casa. E eu, particularmente, situo toda esta situação no contexto da política seguida pelos diversos governos. A política é essa que tem sido sempre, a partir de 76, 79, tem sido sempre uma política que tem levado a um desemprego maior, que tem levado à agudização das condições de vida de um modo geral. A prostituição tem aumentado nestes últimos anos. E porquê é que eu digo que tem aumentado? Porque é visível esse aumento. É visível nas ruas, é visível nos locais tradicionais de prostituição. E é curioso notar uma coisa, é que durante esta campanha eleitoral houve a preocupação por parte das instituições repressivas de limpar as ruas da cidade, dizendo abertamente às mulheres prostitutas: nós limpamos as ruas porque vêm cá muitos jornalistas estrangeiros e não queremos que eles vejam este tipo de situação. Nós não estamos de modo nenhum a pensar em conquistar neste momento votos ou eleições. A firma é Torralta, portanto a maior empresa de turismo a nível nacional, a nível de Portugal. Nós estamos vividos com salários em atraso desde dezembro de 1984. Já tivemos 4 meses, 5 meses de salários em atraso e agora atualmente temos 2 meses de salários em atraso. E não há vista uma resolução para esta situação? A resposta da administração, além da faturação que tem feito durante o verão, que é bastante boa, com ocupações de 100% a nível nacional da empresa, até agora está à espera de subsídios governamentais, que tem vivido sempre à conta deles, mas com os dinheiros que faz não resolve qualquer problema dos trabalhadores e não lhes põe os seus salários em dia. E se o seu marido perde seu emprego, como que seria a vossa situação? Há alguns apoios de segurança social ou qualquer coisa? E se o meu marido perdesse o emprego, não sei o que é que seria a nossa vida. Infelizmente não há milagres em política. O governo hoje é um governo muito pragmático, que está a praticar uma política de austeridade que, não sendo muito popular, é necessária. A vendedoras de peixe sentimos muito uma crise que se está a atravessar em Portugal. Quando se chega ali até ao dia 2, dia 3, ainda a gente vai ganhando alguma coisa. A partir do dia 5, geralmente, nunca mais a gente ganha dinheiro até ao fim do mês. As empresas cá em Portugal não pagam. Quanto tempo você tem trabalhado sem receber o salário? Há 3 anos, portanto, desde o dia 1 de janeiro de 1983. Esta pergunta que eu fiz, por que é que você não deixa esta empresa e fica a dormir em casa como não recebe o salário? Pudesse responder curtamente. Bom, em relação a isso, como há uma grande estabilização no nosso país relacionado com o trabalho, né? Desde que se instaurou em nosso país, portanto, uma política de direita, encabeçada pelo nosso Partido Socialista, portanto, existe uma grande estabilização de emprego. Portanto, não há investimento, não há trabalho, há despedimentos em massa. Portanto, e nós pensamos, ao aceitar essa posição, de ficarmos em casa, que estávamos condenados a não arranjar trabalho. Obrigado, Paulo. Boa noite. Viva o PSD! Viva! Pois, preocupa-me fundamentalmente um problema de melhor bem-estar e de maior justiça social.
Eu penso que este score se deve a duas razões fundamentais. A primeira, ao grande descontentamento existente em Portugal com a ação política e governativa dos partidos nos últimos 11 anos, por um lado, e por outro lado, ao facto de nós termos como referência e esperarmos vir a contar com o apoio dos general Ramalhianos, cuja ação política de seriedade, honestidade e defesa do interesse nacional é um exemplo permanente para os portugueses. O sistema político é bom, a Constituição é boa, mas o governo é mau. E as alianças partidárias também são más. Eu acho que há duas grandes conquistas, que são a democracia e a liberdade. E isso está tudo certo. E que, quanto ao resto, está quase tudo mal. É difícil, quer dizer, todos os setores agrícolas estão em grande crise, que é o setor leiteiro, é o setor vitivinícola, vitícola e vitivinícola, é o setor das frutas, dos pomares que estão velhos, que não há dinheiro para os reconverter, que não há dinheiro para reconverter tanto os vinhedos. Enfim, todos os setores, efetivamente, estão em crise na medida em que, com taxas de juro, por exemplo, de crédito de campanha a 30%, com taxas de juro de investimento a 26%, com dificuldades de escoamento, com preços não compensadores, preços que hoje são inferiores em alguns casos, no caso do vinho, da batata, do que eram há 2, 3 anos atrás. De maneira que todo o setor agrícola está efetivamente em crise, porque é visível que os sucessivos governos, a pretexto da integração de Portugal no mercado comum, tentaram a todo o transe estrangular a agricultura portuguesa. Enriquecimento tecnológico e, evidentemente, a cooperação que existe entre os países de uma mesma comunidade, a circunstância de se tratar de mercados que vivem em sistema de vasos comunicantes, a liberdade de circulação das pessoas, a liberdade de iniciativas comuns em todos os países. Eu penso que este espírito de entreajuda que existe nos países de uma mesma comunidade, que trará para Portugal, a curto prazo, grandes vantagens. Imediatamente, por outro lado, há, como sabe, as ajudas de pré-adesão, que são, do ponto de vista financeiro, muito significativas e que também permitirão um arranque no relançamento do investimento em Portugal. A nossa opinião sobre a entrada de Portugal na CES irá ser um desastre nacional para Portugal. A nossa empresa, a nossa indústria portuguesa é efetivamente bastante obsoleta, não tem nível de competitividade com os países da CEE, o que nos iria reduzir a uma colónia balnear do imperialismo dos países da CEE. Sim, quer dizer, de facto a preocupação, por exemplo, é grande. Os estudos que têm sido feitos somos nós que os temos feito na medida em que não somos informados pelo Governo, mas de facto os estudos sobre o setor vitícola e vitivinícola temos a ideia que, enfim, portanto, a Espanha põe-nos aqui vinho muito mais barato, com aumentos de teores glutirosos, com, digamos, mesmo no campo das frutas, da hortofruticultura, portanto a Espanha está muito mais desenvolvida, não temos quaisquer capacidade de, digamos, concorrência tanto com a Espanha. Portanto, não temos possibilidades de concorrer tanto com uma agricultura moderna e muito menos com uma agricultura espanhola.